Boa noite. Primeiro eu queria expressar, estou muito feliz de retomar na sinagoga esses encontros. E eu escolhi para recomeçar em 2025 esses encontros uma carta muito famosa do Ramban. E eu parti do princípio que eu precisava trazer uma coisa diferente, imaginando que as pessoas conhecem mais ou menos quem foi Ramban, ou já leram a carta, ou enfim. E também imaginei que não ouviram quem foi Ramban, e que nunca ouviu falar na carta, e não sabe com exatidão quem foi Ramban. Então, eu escolhi 2 pontos para que a gente pudesse falar assim: fui à sinagoga, Ohel Yaakov, fui ouvir o rabino e saio com 2 pontos para pensar. Então, bem-vindos. Vocês sabem que eu gosto muito de falar sobre o tema da educação, porque o tema da educação é a garantia de continuidade do nosso povo, e sempre foi o tema central na cabeça e nas ações dos nossos grandes líderes do passado. Então vamos lá. O início da carta, eu não vou falar agora. Eu estou trazendo para você o fim da carta. Porque é impressionante o que ele escreve no fim da carta. Olha só. Ele escreve essa carta para o filho dele. Então é a carta do pai para um filho. E diz assim: lê esta carta uma vez por semana. Meu Deus! Já escreveu uma carta, leu a carta, acabou. O que você tem que... Não, toda vez leia essa carta, uma vez por semana. E não negligencie nenhuma parte dela. Tá bom, não vou passar para vocês a carta inteira, tá? Por razões óbvias, didáticas, tá? Se a seguires, estarás trilhando o caminho de Deus. Olha só que impressionante. E serás bem-sucedido em tudo. Tudo. Sabe o que é tudo? Economicamente, de saúde, social. Você vai ser um cara de sucesso. Ponto. Mas quem não quer? Quem não quer ser um cara de sucesso? Quem não quer falar para o filho: filhão, eu quero que você tenha sucesso? Pois é, o pai abre o coração dele e fala isso para o filho no final da carta. Leia essa carta uma vez, como eu quero que você tenha sucesso. Eu quero que você leia constantemente essa carta. Filho, pai não mente para filho. Pai não vai falar bobagem para filho. O que este pai está escrevendo para o seu filho é verdade verdadeira da sua sabedoria, da sua experiência. E todos os dias que leres esta carta, agora é mais impressionante ainda, teus pedidos aos céus serão sempre atendidos, amém, Sela. Como ele ousa a me garantir uma coisa dessa? Eu não sei. Mas se ele escreveu, eu vou me apoiar nele. Eu vou me apoiar nele. Eu vou repetir. O conteúdo dessa carta leva o seu filho ao sucesso. Ponto. Mais ainda, se você ler ela semanalmente, quando você abrir a boca, pedir alguma coisa para Deus, Deus vai te atender. O que essa carta tem? Bom, esse rabino promete trazer alguma coisa espetacular. Todo mundo aqui, querendo ou não, marido, mulher, pai, mãe, avô, avó, enfim, nós somos pessoas que estamos comprometidos com a nossa descendência. Não é diferente esse homem. Este homem estava preocupado com o filho dele e fala para ele isso que ele falou no fim da carta. Vocês não sabem quem é Ramban, eu acho. Eu vou trazer para você um filme de 4 minutos, não é mais. Tenham paciência, 4 minutos não é muito. Eu fiz um recorte. Esse Ramban, ele estava no debate de Barcelona.
O debate de Barcelona, no século XIV, foi uma das coisas mais impressionantes que eu conheço de história judaica. Aquele que você vê que vai começar a falar, o carequinha, é Pablo Cristiani. É um judeu que virou católico e ele foi escolhido pelo imperador de Castilha para fazer um debate público com o Rabi Moshe Ben Nachman, Ramban, para mostrar qual é a religião que tem a verdade, e os debates eram público. Por que foi escolhido um judeu que virou católico? Porque se ele virou católico, ele sabe onde estão as falhas, supostamente falhas, do judaísmo. My final argument depends not on the interpretation of texts, but on the immutable truth of history itself. Even more surely than scripture or inspired traditions, does history reveal God's will. Once, the Jews had a mighty organization with a temple in Jerusalem, the wonder of the world. But God decreed that that temple should be razed to the ground, and that in its place Christ's church should arise and be made great, with its center in Rome and its great cathedrals in many lands, each one outshining the temple in the height of its glory. And what of the Jews? They have become slaves and exiles. Is not this the strongest proof of all that the Messiah has come? That they have lost, that Christ's church is triumphant? The Messiah has come, and the Christian church is the living proof. Let the Jews cease to swim against the tide of history, instead of dragging out a miserable and persecuted existence that can only become more and more wretched as time goes on. Let them join in the triumph of the church. The Jew turned his face against the Messiah when he came, and now God turns his face against them. As a Jew, I suffered under that curse, but Jesus Christ released me. God's church is merciful, the door is still open. Before it is too late, let the Jews enter in, and throwing themselves on his infinite mercy, share in God's manifold blessings. Your Majesties, I must say at once that Brother Pablo's arguments have left me entirely unconvinced. That the Messiah has come, says Brother Pablo, is proved by the triumph of the church. We are now living in the Messianic era prophesied in the Bible. Glory was prophesied, and glory is here, in the shape of the Pope and priesthood, cathedrals and mighty rulers. Is this indeed Messianic era? When we read in the Bible of the prophecies of Isaiah and Ezekiel and Zechariah about the coming of the Messiah, what is the most obvious thing that strikes us? It is that the coming of the Messiah will make the world a different place. Instead of a world of strife and bloodshed, of ceaseless agony and famine and warfare, there will be a world of peace and goodwill, a time of Sabbath, when the swords will be beaten into plowshares and the wolf will lie down with the lamb, and the peace of God will reach to the four corners of the earth. This is the time of the Messiah to which we Jews look forward, when the apparently meaningless agonies of the past will all prove to have had meaning after all, and true history will begin, and our struggles will prove to have been the birth pangs of a better world. But what has happened? Over 1,200 years since the birth of Jesus, I look around the world. Is it a world of peace? Have the swords been beaten into plowshares? No, the world is more full of war than ever. No, the world is more full of war than ever. And the most warlike of all the peoples, whose fierceness is greater than that of wolves, is the people of Christendom, the followers of Jesus.
Your Majesty is a great king in Christendom. Your knights in armor clash like thunder. You have your foot soldiers and archers and engines of war. If you believe that the Messiah has come, why do you not dismiss all your soldiers and enter the peace of God? The world is full of war and armies. Not far away are the armies of the Muslims. Beyond them, the armies of the Mongols and the Tartars. And beyond them, who knows what other armies? Where does it say in the writings of our prophets, which you say you believe, that the coming of the Messiah will bring not love but hate, not peace but war? Another point. The coming of the Messiah, according to all the Hebrew prophets, was to be a time of justice. I look around the world which you Christians have made of your faith in Jesus. Is it a world of brotherhood and equality? There is no Jewish aristocracy, no Jewish slavery. No Jew is Lord over Jews. No nation on this earth, except ourselves, has learned to live this way. Have you a higher standard of justice to teach us? What has happened to the new heart of which Ezekiel spoke when he said, I will give you a heart of flesh instead of a heart of stone? If this is the new world of which the prophets spoke, it would have been better if they had remained silent. Your Majesty, I must speak. We Christians are never nearer to Christ. Esse foi dos debates mais calorosos. Quem vai no Museu da Diáspora em Tel Aviv, tem lá, né, uma maquete com a história exatamente o debate de Barcelona de Rabbi Moshe ben Nachman, o Ramban. Ele praticamente venceu o debate. Não é porque eu sou rabino, estou falando, mas os historiadores falam. E ele resolveu, então, em função desse antijudaísmo vivido na Europa, ele resolve ir para Israel. Ele faz aliar. Não havia agência judaica ainda. Né? Ele era defensor do judeu ir para Israel, aliar. E quando ele chega lá em Israel, que a gente vai ver agora, né? Rabbi Moshe ben Nachman, Nachmanides, grande sábio faradita, autor de inúmeras obras, comentarista da Torá, do Talmud, codificador de leis judaicas, pensador, compositor, cabalista e médico. Tá? Que era uma característica dos rabinos faraditas daquele período, que transitavam no mundo acadêmico e no mundo rabínico. Escreveu uma carta para o seu filho, essa carta se tornou um clássico da literatura judaica. Carta vira um clássico da literatura. O pai escreve com 73 anos de idade, depois que chegou em Israel, para o seu filho, que permaneceu na Catalunha. Ali eu mostro em que região exatamente é a Catalunha. Tá? Aliás, até hoje tem discussões lá sobre se a Catalunha vai ser independente, é diferente da Espanha, não é diferente da Espanha. Enfim, eles estão lá. Essa carta foi publicada no livro Shari Kedushá, do cabalista Chaim Vital. Chaim Vital foi aluno direto do Arizal, foi ele que difundiu a Kabbalah para todos nós. Se alguma coisa do Arizal chegou aqui, quem começou a espalhar foi o Chaim Vital, e ele publicou a carta do Ramban em seu livro. Nós, na sinagoga, publicamos no nosso Sidur, tá? Então, quem quiser depois, pode ler em casa, com calma, no Sidur da sinagoga. Eu vou fazer a propaganda do Sidur, mas não, da carta. A carta está na página 465. E ela vai para 466, ela vai para 467 e acabou. 3 folhinhas. Então, voltamos para o slide número 1. Se eu ler essa carta, eu vou obter sucesso, que custa vocês pegarem o Sidur para fazer Birkot HaShachar, Shema Israel, tem outras coisas para fazer no Sidur, mas também ler a carta do Ramban, pelo menos uma vez por semana. Isso aqui está garantido o sucesso. 2, já que eu tenho coisas para pedir, e todos nós temos, não me venham dizer que vocês vão garantir tudo. Não vão garantir tudo. Tem coisas que a gente tem que pedir para Kadosh Baruch Hu, não tem jeito. Então, se ele me falou que se eu estiver lendo
semanalmente a carta, o que eu sai da minha boca, Deus ouve. Para. Escuta, o que vai custar para você? Eu desafio vocês, o que custa? Quanto tempo demora para ler 3 páginas, 3 folhinhas do Sidur? Não, nada. Hein? Quando você quiser. Quando você quiser. É incrível, mas essa é a verdade. Verdade literária de um grande homem que se tornou famoso pelos seus escritos. Então está no Sidur, tá? Página 465 a 467, conforme está aí no slide. Quem tem o Sidur, homens, mulheres, jovens, adolescentes, leiam a carta. Uma carta interessante. Seguimos. Agora voltei para o início da carta. Aí ele começa assim: escuta, meu filho, as lições do teu pai e não rejeite os ensinamentos da tua mãe. Bem de pai isso, né? Escuta o que eu tenho a dizer e não faça pouco o que a mamãe ensina. Isso não é dele. Essa frase não é dele. Quem estuda comigo o Maimônides aos domingos sabe que esses rabinos, tanto o Maimônides como este, o Ramban Nachmanides, eles têm uma característica literária de acreditar que o leitor já sabe tudo e que se ele cita uma fonte, você já sabe qual é. Mas nós não sabemos tudo e a gente assessora livros que comentam os clássicos da literatura judaica. Isso é Rei Salomão, é provérbio. Shma beni musa avicha ve'al titosh torat imecha. Isso é Mishlé. E ele começa assim, literário, sabe, bem bonito, né? E uma coisa muito importante, escuta, meu filho, que parece que os nossos filhos não escutam. É óbvio que o filho tem que escutar o pai. Não é assim. Escuta, meu filho, as lições do teu pai e não rejeite os ensinamentos de tua mãe. E eu sigo. Isso que é impressionante. Acostuma-te a dirigir as pessoas de modo agradável. Ou seja, ele está falando para o filho, filho, você vai falar com as pessoas, seja agradável. Pois assim, se você sempre for agradável com o outro, você vai escapar da raiva. Um defeito gravíssimo. Não podemos deixar de apontar em nossos filhos o nervosismo, a raiva tem que ser combatido. E uma das formas que ele sugere é desenvolver em nós mesmos e nos nossos filhos a fala agradável. A fala agradável. Grito, berro, truculência. Não. Quando conseguires dissipar a raiva do teu coração, aí vai despertar aí em ti um sentimento de humildade, que é melhor de todas as virtudes. Gente, esse é o início da carta e aqui paro. 2 pontos para um pai de 73 anos, para falar para um filho de 50. Eu pensei que ele ia falar do Shabat. Eu pensei que ele ia falar, olha aí o tefilim, se tem 50 centímetros por 40 centímetros. Se você, como é que você reza? Quanto tempo você leva para fazer a Amidá? 25 minutos ou 15 minutos? Não falou nada disso. Ele falou de ética, falou de moral, falou de como se relacionar com as pessoas. Falou que você tem que ser amável com o próximo e combater a raiva. E você só combate o impedimento da raiva tomar conta de você se você pratica externamente toda vez falar com calma. E você vai conseguir chegar no top das virtudes. Qual? Inteligência? Não. Qual? Humildade. E aí, eu posso falar uma coisa? Quando eu falo com pessoas da comunidade para ser humilde, ele entende mal, ele acha que para ser humilde é para ser medíocre, é para ser coitadinho,
Não. Humildade foi o adjetivo que acompanhou o maior de todos os personagens do povo judeu, Moshe Rabbeinu. Aish Moshe Anav Meod. Moshe Rabbeinu era muito humilde. Sabe o que é humildade em uma frase? Uma frase. Claro que a gente tem que se aprofundar. Uma frase, humildade. Se eu fiz uma coisa muito boa, foi porque Deus me ajudou. Mas se eu errei, eu vou melhorar. Isso é humilde. Isso é humilde. Pronto. Mas não fazer grandes escritas, né, sobre o que é humildade. Não. Errei, vou melhorar. Vou procurar em mim onde está o problema. As pessoas em geral, não vocês são sadiquim, mas em geral, né, quando erram, a culpa está no outro. Joga para o outro direto. Não, eu errei porque também ele me atrapalha, aquele ali vai dar terceiriza o erro. E personaliza o acerto. O humilde, quando tem êxito, terceiriza para Deus. Fala, não, graças a Deus. Baruch Hashem, não. Deus estava comigo, pronto. E quando erra, não. Eu vou verificar onde eu falhei. Não, deixa eu ver. Pode até ser que a falha estava terceirizada assim, mas não importa. Assume. Pronto. Seguir. O uso de uma carta. Pai deixa claro qual é a essência do judaísmo. Talvez para mim, que sou um professor, que também sou pai como vocês, a genialidade do autor é o recurso didático, ênfase à ética e à moral. Não vi Shabá, não vi kashrut, não que o Shabá não seja importante, não que o kashrut não seja importante, não que rezar não seja importante, mas eu tenho que escrever uma carta, eu tenho algumas frases para, escuta, eu acabei de chegar a Israel, eu fiz aliá, eu tenho que falar com meu filho, o principal. O que é o principal? Ética e moral. Não é o que eu estou falando, é Ramban. E aí, eu aprendi com a carta qual é a diferença de Limud Halachá e Limud Mussar. O estudo da lei judaica e o estudo da ética judaica. Quando você quer definir o certo, o errado, o bem, o mal, é lei, Halachá. Isso aqui está certo, isso aqui está errado. Quando você quer formar uma pessoa boa, aí você tem que estudar Mussar. Quero, como diz os Ashkenazim, quero fazer de você um mente. Como é que eu faço de você um mente? Com ética, com moral. E aí a conclusão que eu cheguei com a carta é: nem todos os que fazem o bem ou o certo são pessoas boas. Vou repetir. Nem todos que fazem o bem ou o certo são pessoas boas. Porque o capítulo de ser uma pessoa boa é um capítulo que exigirá virtudes. Tem muita gente que faz coisas, sei lá, o bem para aparecer. Tem gente que faz por oportunismo. Ainda não é garantia que ele é uma boa pessoa. Por isso, se faz necessário estudar os dois, fazer o bem, fazer o certo, mas ser boa pessoa. O pai está preocupado com o filho, que o filho seja uma boa pessoa. E ensinamentos práticos, tá? Porque o objetivo desse encontro era, primeiro, ok, voltamos, vamos nos reencontrar mais vezes. Segundo, só 2 pontos, não vou cansar vocês. Até mesmo porque a carta tem 3 páginas no nosso Sidur, vocês podem ler depois e se interessar mais sobre a carta do Ramban, fazer o teste, desafio o Ramban. Leia uma vez por semana e vê se as coisas não vão melhorar. Me contem depois. Acostuma a te dirigir às pessoas sempre de modo agradável, pois assim tu escaparás da raiva. Está na carta. Tom de voz suave. Exercício para a obtenção da maior de todas as virtudes, a humildade. É exercício isso.
Você vai exercitando, tenta falar moderadamente, uma boa. Você vai acabar chegando na humildade. Determina a reação do outro, até mesmo porque se você fala de modo agradável, a reação do outro é legal. Agora, se você é chato da fala, você já vai ter, do outro lado, a chatice reagindo. Mas o tom que você fala já provoca o tom da reação. Ah, mas é claro, óbvio. Fortalece a eliminação de maior de todos os vícios, a raiva. Se controle. Demonstra empatia. Cria uma sensação de intimidade. É genuíno. Você vai criando uma relação legal. Evita gritar ou falar para ser aceito. Gente, se você tem que gritar para te ouvir, pode sair desse encontro, que esse encontro está ruim. O debate está ruim. Você tem que gritar? Gritar? Gente, gritar com o filho significa que ele está perdidão. Desculpem. Está perdidão. Por quê? Você vai gritar com 70 centímetros, 80 centímetros, você vai gritar. Eles procurem, sim, chamar a atenção, sim, sinalizar, num tom agradável. Eu já falei aqui em outros encontros, meus filhos estão aí, vocês podem perguntar para eles. Eu tinha uma biblioteca. Eu, quando chamava a atenção dos meus filhos, nunca chamei a atenção, primeiro, um filho na frente dos outros. Primeiro. Porque senão era o fim daquele filho que ia ouvir, porque os outros iam acabar com eles. Viu, o papai falou para você. Então ninguém viu e nem ouviu o que o papai falou para o filho ou a filha que foi escolhido da vez para ir lá na biblioteca comigo. Ninguém sabe. Eu e ele, ou eu e ela sabemos. Nos olhos assim, olhando, tá? Baixinho, tá? Sequer grito? Jamais. Gritar? Como assim? Mas eu sou a autoridade, eu preciso gritar para ser ouvido dentro da minha casa com o meu filho. Já faltava isso agora. Essa é a incompetência nossa. Porque não estudamos o Ramban. Leiam a carta e relaxem. Estava falando aí antes de começar, né? Acho que foi com a Michele que eu estava falando, com a Karine, talvez. Escuta, eu estava falando com vocês, o adolescente me fascina. Sabe por quê? Porque ele me desafia o tempo todo. O cara está toda hora me testando. Eu tenho um filho também, adolescente. E aí ele... Mas tá bom. Eu vou gritar? Se eu gritar, eu estou perdendo o controle. Evite aumentar o volume de voz para ser ouvido. Interromper o outro. Ou mesmo falar ao mesmo tempo. Horroroso. Horroroso tudo isso. Respeite quem pensa diferente. Não insista. Se ele pensa diferente de você, não vai mudar ele. Esquece. Mas seja amigável. Seja legal. Fala o que você pensa. Não muda de opinião. Mas fala de forma doce e tal. E deixa ele... Vocês viram no filme, muito bem interpretado, aliás, vê como o Ramban fala? Mas será que isso é a vida do Mashiach? Deixa eu ver como é que está o mundo. Mas as guerras aumentaram. Oh, majestade, se você já acha que chegou o Mashiach, para que você tem exército? Libera aí, manda todo mundo de férias, os soldados, tal, isso, aquilo. Quer dizer, olha como ele fala devagarzinho, manso, tal, e fala o que tem que falar sob o prisma do pensamento judaico. Por fim, conclusão, e aí concluímos, leia esta carta uma vez por semana e serás bem-sucedido em tudo. Eu testaria. Transforme esse mundo em um Gan Eden. Não fique nervoso. Não podemos ficar nervoso. Não podemos ficar nervoso. Repitam isso 2, 3 vezes. Sabe por quê? Porque o nervosismo e a raiva criam um inferno dentro de você. Você fica doente com isso. Contamina o seu redor. A família inteira vai ficar mal. Porque você está nervoso. Todo mundo fica.
É horrível. Ser nervoso traz mais prejuízo que a ofensa recebida, se é que você foi ofendido, ou se é que você teve algum problema no trabalho, um problema qual for. Ficar nervoso é pior. É pior, muito pior. Geralmente as pessoas nervosas são arrogantes, tá? É bom saber, porque a pessoa fica nervosa. Como ele não me ouve? Como ele não te ouve? Ele tem direito de não te ouvir. Ele não te entendeu. Ele ainda pensa diferente de você. Relaxa. Tenta de novo. Calma. Fala de novo com mais jeito. Bezat Hashem. Aliás, qual é a única ferramenta que nós pais temos com nossos filhos? É só falar. Não tem mais nada para fazer, né? Ainda mais quando os filhos são adolescentes. Né? Alguém vai bater em filho? Não tem. Sucesso material, profissional, espiritual, emocional depende de você ser uma boa pessoa, filho. Isso é que o Rambam falou para o filho dele. Ele vai para Israel, faz aliar e resolve escrever uma carta dizendo a essência. Carta é um recurso didático de essência. A gente hoje nem vive mais uma época de carta, tudo WhatsApp e tal, mas não importa. Imagina que o pai vai escrever um WhatsApp para o filho. Né? Olha, eu vou deixar algumas orientações para você, filho. E as orientações são do campo da ética e da moral, de como se dirigir e falar com os outros. Eu penso que essa ética judaica precisa ser mais estudada, mais treinada, mais difundida, e esse foi o objetivo que eu quis no encontro de hoje. Ser objetivo, claro. Leiam essa carta, a carta está no Sidur. O Rambam fez esse debate fenomenal, público, extraordinário, que no mundo acadêmico até hoje batem palma para esse rabino. E esse rabino escreve uma carta para o filho que para mim me toca muito, porque precisamos saber falar com o outro, precisamos ser humildes, acreditar a Deus o sucesso e os erros a si próprio, uma forma de superação. E Bezat Hashem, não esqueça, o nervosismo é pior do que a ofensa recebida. Não vale, você cria um inferno dentro de você. Construa com essa fala moderada, amigável, amável com o outro, um Gan Eden, um jardim de Éden na sua casa, um jardim de Éden na sinagoga, no seu trabalho e por onde você andar. Essa foi a recomendação do Rambam ao seu filho. Muito obrigado por terem prestado atenção. Se alguém tem algum comentário, uma pergunta, por favor. Pergunta, comentários? Qual o melhor exercício para tirar a raiva? O melhor exercício, ele fala na carta, você vai ver depois com mais, é falar pausadamente o tempo todo com todas as pessoas, sem exceção. Até para aquele que você curte menos. Aí é que está o exercício. Aí falar moderadamente para quem você ama, legal. Mas o grande problema é que a gente se torna um monstro para uns e um anjo para outros. Não dá. Não dá, isso não pode. Então tem que exercitar. Mesmo que seja externo, falso, fake, exercita isso. É isso que ele fala lá na carta, você vai ler, você vai ver que é assim. Falar baixo, falar tranquilo, moderado, ser maleável, etc. Que mais? Pois não. No texto você falou que uma pessoa que segue a lei, né, faz o certo, não necessariamente é uma pessoa... Boa, isso. Mas uma pessoa que não faz o certo, mas é boa, pode ser boa também? Pode, é possível, claro. Por exemplo, vou dar um exemplo. Uma pessoa não come caché, não faz o certo. Na minha opinião, tem que comer caché. Mas ele pode ser uma boa pessoa? Pode, porque são campos. São campos. A gente estuda tudo, tá? Quando eu falo a gente, o que você pensou? Rabino? Não, judeus. Nós, judeus, precisamos estudar tudo. Leis e ética. Nas leis, o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é mal,
É como se fosse a Constituição. Shulchan Aruch, está aqui. Mas aqui tem um outro campo, que é o campo da ética, que não vem daqui. Não adianta o cara falar para mim que ele come caché, lista verde, rosa, amarela, sei lá qual é a cor que ele come, e dizer que com isso ele é um mente. Não, ele não é um mente porque ele come a lista verde, ou amarelo, ou rosa. Ele é um mente se ele exercita a ética. Então é possível, sim, você encontrar, e aí é que dá uma dor de cabeça danada. Quer ver outro exemplo? Faz um exercício, vocês todos. Faz um exercício. A maledicência, Lashon Hara. Maledicência. Eu já vi Lashon Hara no mundo das pessoas que comem caché, põe tefilim todo dia, e também já vi no mundo que não come caché, não tem relação, entende? A relação da halachá é uma coisa, a relação da ética é outra. Nós precisamos acertar nos dois. Aqui precisa de mais atenção. Precisa de atenção. Por quê? Porque, afinal de contas, uma pessoa pode estar vivendo na religião e não ser um mente. É grave. E porque todos os estudos vão para o Talmud, Guemará, ok, Guemará é super importante. Ética, meu amigo, Mussar. Até mesmo porque o Rambam podia escrever uma carta para o filho, estuda o tratado Baba Metzia, Shabbat, Psachim, Yomá. Esses são os tratados mais importantes do Talmud. Ele não escreveu nada disso para o filho dele. Nada disso. Zero. Porque conhecimento a gente pega na frente. O que preocupa o pai? Ética. Nós vamos fazer um grande serviço como porta-voz de Deus se formos éticos. Boa gente, mente. Entendeu? Sim, fala, Débora. Deixando essa pergunta, existem pessoas que são intrinsecamente boas, que já têm uma natureza boa e já nascem dessa forma, e por outro lado, as que não são, e que ao fazer as coisas certas, têm mais mérito de quem já tem mais facilidade de ser bom, assim, Maimônides escreve sobre isso. Existem pessoas com mais facilidade para ser boas e existem pessoas com mais dificuldade para ser boa. Existe. Mas isso não é desculpa. Todos precisarão ser bons. Vai dar mais trabalho, menos trabalho? Não importa. Todos. Todos deverão ser bons. Mas tem pessoas, até mesmo porque as características das pessoas podem ser, e essa é uma bela discussão, não só no campo da filosofia judaica, mas no campo da psicologia, né? Se comportamentos dos filhos é genético ou é influência social. Bela pergunta. Os nossos filhos. Isso tem repercussão para saber com quem anda, em que escola estuda, qual é a agenda dos filhos, etc. Ou a nossa também, né? Todos nós somos produto do meio e todos nós carregamos um código genético. Muito bem. Então, saibam vocês que pela filosofia judaica, e o Rambam escreve isso muito bem, ele diz que existe uma influência genética, ponto. Mas, mesmo que a influência genética existe, nada fica devendo a força de vontade de uma pessoa. Se a pessoa quer, ela consegue, com qualquer código genético ela herdou, para facilitar ou para dificultar, vamos dizer assim. Mas tem. Última observação e pergunta. Pois não, Tati? Como ensinar um filho que ainda não tem maturidade, essa questão da raiva, além da gente ser o exemplo com pais, nesse momento que eles ainda são imaturos, eles não conseguem pensar na técnica, por exemplo? Primeiro, não deixar a mãe e o pai ir no tom de voz dele, primeiro.
É exercício. Não me carregue para esse tom de voz. Então, ele está ganhando, mas eu quero. E você quer o quê? Eu não consigo ouvir direito. Se você falar alto, não... vai melhorar. Você tem que combater a fala alta primeiro. Não falar alto para ganhar dele na voz. Segundo, e é o exercício. Não tem saída. A gente, para músculo, tem que fazer exercício, para ética, muito mais. Se a gente quer ser mente e quer que os nossos filhos sejam mente, tem que exercitar a fala baixa. Tem que exercitar, mesmo que ele começou num tom mais alto, eu diminuo o tom, eu quebro ele. E pode ver que isso funciona em reuniões de diretoria, reuniões de equipes. Está falando muito alto, olha, eu gostaria de falar. Você vê que todo mundo vai diminuir a voz. Obrigado. Né? Porque senão, então mesmo que a maturidade ou não maturidade, eu acho que os pais, fundamental, diminuir o tom de voz. Casa tem que ter um tom de voz mais baixo, diminuir o tom. Talvez está em alto volume, que nem estava o filme no início. Não? Tem que diminuir o volume, Bom, eu pretendo, se Deus quiser, colocar essa aula do YouTube. Quem quiser o filme, em especial, o filme Debate de Barcelona, em separado. Então, está passando uma lista, coloquem todo mundo, por favor, os seus e-mails, eu vou passar esse filme que eu acho, primeiro que o conteúdo, 4 minutos. O filme inteiro e depois vocês pesquisam, o filme é 1h e alguma coisa. Uma versão desse filme ou tem várias versões? Tem algumas versões desse filme, eu escolhi essa porque estava mais de acordo com o debate publicado já na maioria das academias e nos livros de Torá também. Então eu procurei uma versão que estava muito boa e aí eu botei essa, mas tem outras. É peça teatral para fins acadêmicos, né? Eles não fizeram isso para a gente, é para eles lá, mas a gente usa para efeitos de estudo. Certo? Gente, muito obrigado pela atenção, boa noite.